Oi, gente do terceiro. Agora a gente vai gravar para vocês a 11ª aula de Sociologia, tá? Referente ao módulo 11 da apostila de vocês. Que é um módulo que trata sobre um conceito de raça, etnia e cultura. Gente, para a gente esclarecer uma coisa aqui, né? O conceito de raça e etnia são diferentes, tá? Hoje em dia nós temos assim bastante divisão racial, porém dentro da divisão racial nós temos inúmeras etnias, né? Esse conceito de raça vem de uma, segundo os dados da sua apostila mesmo, vem de uma noção bíblica, uma vaga noção bíblica a respeito de raças e povos diferentes habitarem a Terra. Então, como no século XVIII a visão era progressista e assim, totalmente voltada para os princípios renascentistas, né, para os princípios do iluminismo, do progresso e do desenvolvimento da civilização, é que a gente passou a adotar esses conceitos de raça. Mas, no fundo, a gente tem que falar sobre etnia, né? Aqui na apostila, gente, na página 56, tem vários dados sobre diferenças raciais, diferenças de participação social de raças. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso. Olha, está no quarto parágrafo do módulo 11, da página 56, tá? As palavras iniciais são os negros e pardos no Brasil. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso para formar a opinião de vocês. Só que, antes de formar a opinião de vocês a respeito de raça e de segregação racial, eu gostaria que vocês prestassem atenção a respeito do conceito de etnia. Gente, o que forma uma etnia, né? A raça a gente sabe que é baseada na cor de pele, são atributos biológicos, né, do indivíduo. Então a gente pode dividir de acordo com alguns atributos biológicos. Porém, o que forma uma etnia? O que dá substância a uma etnia? É a cultura. A cultura de um povo, né? Os costumes, os rituais, principalmente os costumes, né? Principalmente a normalização, né? A equalização dos costumes. Isso dá origem a uma etnia. A cultura, como a gente já estudou anteriormente, ela está relacionada com hábitos. Portanto, a etnia também. Uma etnia, dentro das raças, né, da raça africana, por exemplo, da raça negra, por exemplo, né, dos africanos que vieram para o Brasil no período colonial para trabalhar. Nós temos muitas etnias. Porque a gente sabe muito bem que na África, naquele período, entre o século XVI e XVIII, existia aprisionamento de negros por caçadores de escravos na África, ou compra de botins de guerra, né? Como é que se diz? Espólios de batalhas, né? Assim, por exemplo, uma tribo captura outra, aí prende a tribo inteira, né? Faz a tribo toda capturada de prisioneiro e vende como escravo. Então, dentro daqueles negros africanos que vieram para o Brasil para trabalhar como escravos, haviam várias etnias, haviam várias línguas, né? Inclusive, os comerciantes de pessoas, né? Os comerciantes de escravos, faziam questão de separar os elementos de uma tribo só, para que eles não conseguissem se comunicar durante a viagem e durante a permanência, durante a venda aqui no Brasil. Entre eles não tinham uma língua comum, porque eram de várias etnias.
A cultura, como a gente falou agora há pouco, engloba a língua, engloba hábitos e costumes, né? Rituais religiosos, tendência religiosa, que mais? Assim, fora a, a ocupação de um território comum, né? Porque veja, gente, a civilização toda, ela vem não da nossa noção de família hoje em dia, não da nossa noção de núcleo familiar e de parentesco, mas sim daquela grande família que era formada por amigos próximos, agregados, os parentes mais distantes, e se chamava clã, né? Esse clã ele é derivado das tribos, né? Que nós temos uma derivação tribal da origem dos aglomerados. Inclusive sociedades, as sociedades gregas na Grécia ainda, hein? 2.500 anos atrás, eram formadas por aglomeração de pessoas conhecidas, pessoas que pertenciam ao mesmo clã, que tinham o mesmo objetivo, que seguiam as ordens, seguiam as orientações de um mesmo líder. Então, a partir desse dado, vocês têm noção do que é cultura, né, dos costumes de uma sociedade, de uma comunidade, dos hábitos daquela comunidade, a língua que se fala naquela comunidade, ou dialeto que seja. Mas assim, existem características comuns que definem uma cultura, né? Definem definem um perímetro de pertencimento. E esse perímetro de pertencimento define a etnia. Essa etnia vai ter um nome, vai ter um adjetivo. Porém, ela é unida por laços culturais. Ela toma corpo através de laços culturais. Quando nós falamos em raça, as raças elas estão associadas intimamente aos atributos físicos, né? Cor de pele, cabelo. Então, gente, para que a gente possa falar a mesma língua em sociologia, não fazer confusão, etnia é uma coisa, raça é outra, e a etnia está intimamente ligada à cultura. E o conceito de cultura nós já vimos anteriormente, mas podemos rever e reforçar, porque cultura é um corpo invisível, abstrato, né? Porém, define as regras de uma comunidade, reflete o objetivo dessa comunidade, reflete os anseios dessa comunidade, ao mesmo tempo reflete os medos e as coisas que essa sociedade evita, né? Reflete também as tendências dessa sociedade, né? As tendências dessa comunidade. No passado, na Grécia e em Roma, e depois mesmo os feudos, haviam feudos que eram pacíficos, totalmente pacíficos, né? A gente sabe que a característica do feudo era a produção de subsistência. Mas existiam governantes, existiam senhores feudais que eram extremamente ambiciosos, né? Que promoviam guerra para conquista de território, assim como haviam tribos, assim como haviam aglomerados tribais no passado que eram pacíficos, né? Antes da Grécia. Aqueles povos que alguns... Veja só, quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, todo mundo fala de invasões bárbaras. Alguns povos estavam apenas retomando territórios que haviam sido tomados pelo exército romano, se aproveitando
do enfraquecimento nas fronteiras devido à Pax Romana, né? Não tinham menos soldados, portanto, surgiu uma oportunidade de retomar os territórios. Outras tribos queriam, além dos territórios que elas tinham perdido, conquistar territórios. Percebe? Então, existiam naqueles povos germânicos, aqueles povos bárbaros, como se fala muito, como se resume muito em história, você vê, uma raça que resume várias etnias, povos bárbaros. Mas se nós formos ver, alguns eram pacíficos, outros não, outros já eram bélicos, muito conquistadores, entendeu? Então, assim, dentro de uma raça existem várias etnias. E a etnia é definida pela cultura, né? Pelos costumes e hábitos daquele aglomerado de indivíduos. Gente, novamente, o capítulo 11 é curto, tem como principal missão definir bem esses conceitos, né? Redefinir esses conceitos, para que a gente possa, a partir de agora, falar a mesma língua quando for tratar de racismo, etnocentrismo e de cultura. Gente, de novo eu vou recomendar então que vocês observem o quarto parágrafo da página 56 com alguns números a respeito de participação racial, as participações das raças em alguns eventos culturais e assim na vida social, alguns eventos culturais e sociais, para que vocês tenham em mente os números, esses conceitos de raça, etnia e cultura que nós acabamos de conversar, para que daqui para frente nós possamos conversar na mesma língua e que vocês possam sair do senso comum em relação à cultura, tá? Porque é um grande erro também que tá descrito aqui na apostila de vocês. A cultura, hoje em dia, é definida como... a palavra cultura é associada ao cabedal, né? ao arcabouço de informações, ao arcabouço de aprendizado de um indivíduo. Então, usa-se o adjetivo, o indivíduo é culto porque ele tem muita cultura. Porém, a cultura não é isso. Isso é erudição, né? Possuir bastante informações, falar duas ou mais línguas, ou ser um mestre, um doutor em algum assunto, significa que ele tem muita erudição naquele assunto. Esse indivíduo tem muita erudição. Porém, cultura tem mais a ver com hábitos, costumes e línguas e assim outros pontos de junção, outros pontos de cola entre indivíduos de uma mesma sociedade. Entre estruturas sociais comuns entre os indivíduos dessa sociedade, ok? Gente, por enquanto, eu agradeço a atenção de vocês e me despeço desejando a todos bons estudos.